que estão assistindo a gente aí, né? Não é uma metodologia, mas é a maneira correta de se expressar e usar ali dentro do sermão aquilo que Deus te deu. O sermão, pastor Laércio, ele tem tudo a ver com 4 palavras: consagrado, pesquisado, memorizado e aplicado. Se o sermão tiver esses 4 pilares, com certeza esse sermão será um sermão memorável para aqueles que te ouvem. Um sermão consagrado no que tange aquele que vai ministrar. Ele precisa ter uma vida de consagração. E é isso que muitas pessoas esquecem hoje. O cara quer pregar, mas ele fica o dia inteiro no WhatsApp, no Facebook, fica o dia inteiro na Netflix, chegou o horário do culto, cata a Bíblia, agora eu vou pregar. E não, precisa ter uma vida de consagração. Precisa dedicar o seu tempo. Atos 1,14, e esses perseveravam unânimes em oração. A gente vê um Pedro pregando e ganhando quase 3.000 almas, né, na primeira mensagem. Sim. Mas e o Pedro que se preparou 10 dias no cenáculo se dedicando em oração? Então as pessoas querem abalar o mundo no que a gente está falando aqui e não conseguem abalar a si mesmo na oração. Pregadores que não têm um ralo no joelho, uma ralada no joelho, uma marca no joelho, não tem nada no joelho. E geralmente foi Leonard Everhill, algo semelhante, né? Ele escreveu dizendo que pregadores com os olhos molhados jamais pregarão sermões sem nenhum tipo de relevância. Então é necessário que a gente venha buscar Deus em oração. Então é necessário consagrar. Não sei se vocês já ouviram, mas acredito que sim. Um professor levou um grupo de alunos seminaristas na casa de John Wesley. E quando chegou ali, ele disse: aqui era a escrivaninha que John Wesley preparava os seus sermões. Aqui era a cama que John Wesley dormia. Aqui era o tapete que ficava ao lado da sua cama. Aí um aluno pegou e disse assim: e esses 2 furos, professor? E ele disse: aqui era o lugar que John Wesley orava. Aí acabou a excursão, a visita, foram para o ônibus, o professor foi contar. Tá faltando um aluno. Ele entrou na casa, passou pela cozinha, pela sala. Aí quando ele tá passando, ele volta. Aí ele vê um aluno com os joelhos dobrados em cima daqueles 2 furos, gritando e chorando e dizendo: faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Aí o professor pegou e disse: Billy Graham, vamos voltar. Vai até arrepiou. Vamos voltar para o ônibus que a gente precisa ir embora. George Miller, ele anotou 50.000 orações que Deus respondeu a ele. George Whitefield separava 8 horas, pastor Rodrigo, do seu dia para orar e estudar. Foram homens que abalaram o mundo, mas também abalaram a si mesmo no exercício da oração. Homens que abalam o mundo têm no seu currículo espiritual o exercício da oração. Então é necessário ter esse pilar consagrado. Segundo é pesquisado, né? É necessário um pregador pesquisar aquilo que vai pregar. Vai pregar sobre a águia? Pesquise sobre a águia. Textos bíblicos que falem sobre a águia. Documentários sobre a águia. Entendeu? Reúna o máximo de informações possíveis para ser um sermão com relevância. Um sermão homileticamente preparado, ele é mais assimilável. É aquele sermão que a pessoa prega 1 hora, alguém já acabou. Sim. Tinha tanto conteúdo. Por quê? Porque ele se dedicou. Agora tem pessoas que não querem se dedicar em um sermão. O terceiro é memorizado, que é o que a gente acabou de falar. Memorizar. Anotou ali, passe um esboço. Vai trabalhar, deixa o esboço ali, fica o dia inteiro. 2 dias, 1 mês. Mas na hora que for pregar, pregue com excelência. E aplicado. A aplicação. O pregador precisa aplicar o seu sermão. É na aplicação que os ouvintes vão tomar atitudes, decisões. Vão falar: Deus está falando comigo. Aplicou. Olha que sermão bem aplicado. Entendeu? Então, tem a ver com essas 4 palavras: consagrado, pesquisado, memorizado e aplicado. Calvino, ainda que eu não seja calvinista,
Mas Calvino, ele escreveu dizendo que é necessário você aplicar o seu sermão. É necessário você fazer alguém tomar atitudes com o sermão. Dr. John Stott escreveu um livro Entre Dois Mundos. Ele disse que a pregação é a ligação de dois mundos, né? O texto antigo com o ouvinte contemporâneo. Se eu não ligar o texto com o ouvinte, eu não preguei. E por isso que vem Calvino dizendo que a pregação é a explicação do texto. Tem pregador que ele lê o texto, foge do texto e nunca mais volta naquele texto. E alguém pergunta, por que ele leu esse texto, rapaz? E quem ouve, né, e gosta de ouvir uma boa mensagem, quando o pregador ele lê o texto, alguém fala, rapaz, eu quero ver o que ele vai pregar nisso. E aí, de repente, ele foge do texto. Aí você fica torcendo, não, ele vai voltar, vai voltar. Volta. Aí ele leu em Gênesis, passou, não voltou. Não, agora no final, mas e aí, o que ele leu, rapaz? Sumiu. Então é necessário você aplicar o texto, explicar o texto para quem te ouve. O Hernandes Dias Lopes diz, né? Exatamente. Pregar é você ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Exatamente. Resumindo bem.